Fala pessoal, Diego Branovic, vamos então para 4 ações que eu considero que estão baratas diante do tamanho da oportunidade que essas empresas proporcionam para o investidor. Então você está assistindo esse vídeo com um dos PLs da bolsa mais baratos da história, então eu acredito que vale a pena você ficar até o final do vídeo porque eu vou contextualizar, explicar para vocês um pouquinho dos indicadores dessas empresas e quais são essas empresas. A primeira empresa, pessoal, é a Taesa, né, que é uma empresa aí no setor de energia elétrica, tá bom? E só para mostrar para vocês aqui já alguns dos indicadores que eu gosto muito de olhar. Então, um deles é o DY, que é o Dividend Yield. Quanto que essa empresa paga para a gente de dividendo, né, ao ano? 12,78. O PL dela, ou seja, a quantidade de anos que vai demorar para você retornar o seu investimento, 6,87. Um P sobre VP de 2, né? O ideal seria que ele tivesse abaixo de 1 para a gente poder indicar que está com desconto, mas um P sobre VP de uma empresa como essa com 2, na minha opinião, é bem baixo. A margem líquida dela, ou seja, a cada R$100, quantos reais ela ganha de dinheiro? Aqui na margem líquida está 63. Então, a cada R$100 que ela ganha, que ela recebe, ela tem uma margem líquida de R$63. Fora o ROI, que é 29%, todos os indicadores dessa empresa, na minha opinião, quando a gente vai avaliar, são excelentes indicadores, tá bom? O que eu gosto de olhar muito também, aqui embaixo, é o histórico de receita líquida. Então, aqui nesse gráfico, você pode ver aqui, ó, em 2009, ela tinha um custo de 214 milhões, uma receita líquida de 870 milhões, aí faz um menos o outro, dá o lucro líquido, e esse lucro líquido você vê que vai aumentando ao longo do tempo. Em 2020 ela teve 2 bilhões e 260 milhões de lucro líquido e em 2021 fechou com 2 milhões 213. Caiu um pouquinho só, mas continua numa constância excelente, né? Então quando você olha aqui, olha, a Taesa tem baixa de 19% do lucro no segundo trimestre de 2022 a 564 milhões. Receita líquida somou 1,463 bilhão no segundo trimestre desse ano, um recuo de 3% em comparação com a igual etapa. Então, nós estamos falando que ela está numa pegada, né, forte. Você vê, ela saltou aqui de 1 bi, foi para 2 bi e 260 para 2 bi 213 e esse ano, em comparação com o ano passado, ela está caindo, mas eu acredito que ela vai fechar o ano bem, tá? Estava olhando aqui, até lendo um pouco da matéria, mas eu olhei aqui também a divulgação dos resultados. Isso eu aconselho que vocês façam, tá, pessoal? Procurem os resultados das empresas que vocês investem, tá? Ó, ela aponta várias coisas: EBITDA, lucro líquido, desempenho operacional, o anúncio de distribuição por dividendo, e aqui apontando aqui essa queda, ó, lucro líquido, então, nos 6 primeiros meses de 2021, né, 1 bi 253 e caiu para 1 bi 123. Aqui eles explicam um pouquinho por que isso aconteceu, por causa de inflação, IGPM, alguns contratos e tudo mais, mas é bom olhar que a dívida líquida dela está caindo, e aí você vai analisando todos os indicadores. Eu não vou fazer uma análise da empresa para não ficar um vídeo muito longo, obviamente, tá? Mas é uma empresa, na minha opinião, que vale muito a pena e que está barata, essa é a minha opinião, tá? Outra empresa é o Banco do Brasil, tá? BBSA3, que quando você olha aqui, cotação atual R$ 40,93, você vê aqui o histórico, né, do Banco do Brasil, já chegou a bater 47,39, teve a queda brusca lá em 2020, chegou a bater aqui casa de R$19, cara, muito barato. E aí tá subindo em passos lentos, mas eu acredito que possa alcançar topos maiores, porque eu vou explicar para vocês, tá? Então aqui, ó, um PL de um banco de 4,98, na minha opinião, é bem baixo. Dividend Yield de 9,39 também acho baixo. P sobre VP, cara, uma empresa sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, isso é uma coisa surreal, 0,77. Tem uma margem líquida de 12
0,47, o que para o setor bancário eu entendo que é uma margem líquida boa, tá bom? E aí vamos ver o lucro líquido, histórico de lucro líquido, como eu disse para você que eu gosto de olhar. Então ela teve aqui em 2015 14 bilhões de lucro líquido, aí veio vindo aqui e em 2021 fechou com 19 bilhões de lucro líquido, tá? Então ela estava com 13 bi aqui em 2020, ó, veio 16, 13 e subindo para 19, tá? Então eu acredito que ela é uma empresa que ela tende a crescer ao longo do tempo. Ah, mas o partido tal falou isso, é um banco estatal. Sim, tem esse risco no negócio, mas é um risco que você tem que você precisa avaliar se você tá alinhado com esse risco ou não de ser uma empresa estatal que pode sofrer influência do governo e tudo mais, mas existe o benefício em cima disso, tá? Eu entrei aqui então, ó, no site do investidor do Banco do Brasil, tá? Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Então, ó, Banco do Brasil lucra 7,8 bilhões no segundo trimestre, alta de 54,8 e anuncia mais de 2 bi em proventos. Então, o mercado ficou bem otimista aí com o Banco do Brasil. E aqui, ó, os resultados, ó, lucro líquido ajustado 7,8, lucro líquido ajustado no primeiro semestre de 2022 de 14 bi, ou seja, eu estou te mostrando aqui que ela teve um lucro em 2021 de 19 bi. Até agora, no meio do ano, nós já estamos com 14 bi. Você não acha que no próximo semestre ela não vai lucrar mais uns, não sei, mais uns 8, 9 bi e vai passar 2021? Eu acredito que sim. Por isso que eu acho que Banco do Brasil está com preço, quando você avalia aqui P sobre VP, PL, eu acho que ela está bem abaixo do valor que ela deveria estar, essa ação, ok? Bom, terceira ação, então, a Transmissão Paulista, uma empresa que eu gosto bastante. O valor atual dela, R$ 24,44. Ela já chegou a bater aqui R$ 26,81, teve uma correção aqui, né? E atualmente está em R$ 24,44. Quando a gente olha aqui o PL, 5,69 para uma empresa de energia, na minha opinião, é um bom PL. E o P sobre VP um pouco abaixo, um pouco acima de 1 também, não está uma coisa assim surreal, está bem pouco acima. E a margem líquida de 47, ou seja, mais uma vez, a cada R$100 ela ganha R$47, o que eu avalio ser um bom negócio aqui para você ter uma empresa com uma margem líquida muito boa, né? E quando eu desço aqui, eu gosto de olhar, como vocês sabem, quem me acompanha, gosto de olhar o histórico do lucro líquido, porque não interessa o que a empresa faça, né? Ah, a empresa, ela vende isso, vende aquilo, fatura tanto, tá? Mas quanto que ela enfim de dinheiro no bolso, né? Qual que é a receita líquida? Lucro líquido, aliás. Então, aqui, ó. Então, lucro líquido, 3 bi, tá? Olha, ela veio aqui de 3 bi 361 para 3 bi, ela perdeu um pouco aqui, ó, 300 milhões quase, de 20 para 21. E vamos ver aqui as notícias. Transmissão Paulista, lucro encolhe 70% no segundo trimestre e vai para 74 milhões. Então até mostrei aqui um pouco, ó, receita líquida realmente caindo, lucro líquido, ó, o lucro líquido do segundo trimestre de 2021, 248 milhões e esse ano 74 milhões. Então, como eu acredito na empresa, eu acho que é uma empresa extremamente sustentável, com uma margem boa e tudo, eu acredito que é uma boa oportunidade de entrada, seguindo alguns desses indicadores aqui, tá? Eu acredito que nós estamos com uma boa oportunidade de entrada em Transmissão Paulista, que eu tenho certeza que ao longo dos anos vai se recuperar e não é novidade para ninguém. A quarta empresa é a Prio 3, que veio aqui numa pegada de crescimento muito sinistra, olha, muito sinistra mesmo, tem um histórico até pequeno, né? E aí você vê que, olha, saltou aqui, ó, de 452 milhões de 2020 para 21 com 1 bi 333 de lucro líquido, ou seja, uma máquina de fazer dinheiro essa empresa, né? Depois eu vou começar a trazer vídeos aqui para o canal analisando as empresas, então apresentando o case, o que elas fazem, quais são os produtos, como que ela ganha dinheiro, quais são os projetos, as dívidas, quem é o CEO,
em quais países elas estão, tudo, que eu acho que isso vai ilustrar muito bem para vocês. Se vocês quiserem que eu analise alguma empresa aqui no canal, deixa aqui no comentário para eu dar prioridade para essas empresas que vocês vão me pedir, tá? Lá no Instagram também eu vou conversar com vocês a respeito disso. Aliás, eu já quero pedir para você que não me segue lá no meu Instagram, Diego Branovich, me segue lá, procura agora, pausa o vídeo, vai lá, Diego Branovich, entra lá no meu Instagram que eu falo sobre economia, políticas e investimentos. Você clica aqui nesse grupo, você cai no meu grupo de Telegram. Aqui o meu grupo de Telegram, onde tem mais 600 pessoas, eu ajudo essas pessoas, eu me comunico com vocês lá, tiro as dúvidas de vocês e obviamente que eu não podia deixar de pedir para você me seguir aqui no meu canal do YouTube. Tem vídeos sobre a China, Magazine Luiza, a criptomoeda Chiles, que vai, na minha opinião, bombar aí na Copa do Mundo, e vários outros conteúdos sobre o mercado financeiro e criptomoedas. Inclusive tem um vídeo que o pessoal gosta muito, por que criaram a criptomoeda Bitcoin, em formato de desenho aqui, muito bacana. Pessoal, assiste, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo para vocês me ajudarem. Vamos continuar aqui no vídeo. Então, a PRIO, né? PRIO 3, vê lucro mais que dobrar no segundo trimestre de 2022. Então vai de 139 milhões para um total, uma receita somou 377 milhões no segundo trimestre deste ano, um crescimento de 95% na comparação com a igual etapa desde 2022. Então eu estava até olhando aqui, ó, no trimestre o principal fator que impactou o desempenho financeiro da PRIO foi o aumento da receita, reflexo de um aumento nas vendas e a alta do preço do barril Brent. O Brent é um barril do petróleo que cresceu muito, né, nos últimos meses, que atingiu $123 por barril em junho. Assim, a PRIO registrou no trimestre uma receita líquida de 377 milhões, um aumento anual de 95% e um EBITDA ajustado de 269 milhões, 122% maior. Então, uma empresa que continua crescendo, como eu mostrei, vou mostrar aqui para vocês, olha. Então, um PL de 7 anos, ou seja, você coloca o seu investimento, se ela mantiver esses lucros 7 anos, você tem o seu investimento de volta. O valor sobre o seu patrimônio, o P sobre VP, ou seja, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial, 2,53, está acima de 1, está um pouquinho mais caro do que deveria valer, certo? Mas o PL está um PL baixo. Margem líquida é uma margem muito boa, 44% aqui, a cada R$100 ela enfia R$44 no bolso, ou seja, uma empresa muito boa com relação a isso, um ROI bem agressivo. Então eu acredito que vale um pouco de exposição também nessa empresa PRIO 3. Bom, galera, essas foram as minhas 4 ações que eu considero que estão baratas na bolsa atual de valores. Não deixa de me seguir no Instagram, não deixa de me seguir lá no Telegram e também aqui no YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo.